Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Jesus veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Jesus veio à Terra impulsionar a nossa civilização. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando conosco aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos hoje. E hoje estudaremos a questão de número 254. Questão 254, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º, Vida Espírita. E estamos estudando acerca das sensações, acerca das percepções, acerca dos sofrimentos dos espíritos. Então, a questão 252, dentro deste assunto, foi formulada por Kardec da seguinte maneira: os espíritos experimentam algum tipo de fadiga, de cansaço, e também eles experimentam a necessidade de repouso? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec neste ponto aos espíritos superiores, se os espíritos fora do corpo físico, de uma forma geral, se eles têm algum tipo de necessidade, se eles sentem algum cansaço, alguma fadiga. E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não tem necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. Porque o nosso corpo físico, ele é composto de órgãos que se cansa, que entra em um processo de fadiga depois de um certo tempo de atividade, e precisa ser descansado, precisa de um repouso. Então aqui eles nos lembram que o espírito não é composto, não tem órgãos assim como nós temos, e que tem essas necessidades de repouso. Então, eles não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas.
E ainda acrescentam: o espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual. E seu repouso não é físico, mas um repouso moral. Então, o espírito, ele não tem uma atividade material, mas sim intelectual, e o seu repouso não é físico, mas um repouso moral. E ainda eles acrescentam: há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico da criatura humana. E aí eles encerram a resposta a Kardec e a todos nós, dizendo da seguinte maneira: a espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Então, a espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais inferior for o espírito, ou estiver o espírito, mais cansaço, mais fadiga ele sentirá. E aí eles encerram: quanto mais sejam elevados os espíritos, menos necessitam de repouso moral, não repouso material, porque eles não têm mais um corpo físico. Então, quanto mais sejam elevados os espíritos, menos necessitam de repouso. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 254 de O Livro dos Espíritos, acerca das necessidades, das fadigas dos espíritos, para chegarmos nos comentários do espírito Miramês, amparado e sustentado pela espiritualidade superior, comentando esta questão 254, que se encontra no capítulo número 50 do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, esta coletânea, 20 volumes, nos quais nós encontramos os comentários a todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, a questão 254, aqui neste capítulo 50, tem como título Necessidade de Repouso. Necessidade de repouso. E Miramês inicia os comentários da seguinte maneira: que os espíritos elevados não podem sentir a necessidade de repouso que as criaturas humanas no corpo físico sentem. Então, os espíritos elevados não podem sentir e não sentem a necessidade de repouso que nós sentimos. É certo que isto não acontece, é certo que eles não necessitam de repouso. Eles não possuem mais o corpo físico, composto e organizado pelos órgãos materiais, mas eles têm o descanso compatível com o seu tamanho evolutivo. Conforme vimos na resposta que está na questão 254, quanto mais inferior for o espírito, mais necessidade de repouso ele tem. Quanto mais for elevado o espírito, menos necessidade de repouso ele tem ou terá. Então é por isso que aqui Miramês diz
que o descanso é compatível com o tamanho evolutivo do espírito. E segue dizendo que os espíritos de pureza superior não sentem necessidade de repouso. Imaginemos Jesus. Será que Jesus tem, espiritualmente falando, necessidade de repouso? Com certeza, conforme aqui diz Miramês, conforme falaram os espíritos superiores na resposta da questão 254, espírito, na condição evolutiva de Jesus, um espírito crístico, um espírito sideral, ele não tem necessidade de repouso. Então é por isso que Miramês disse: os espíritos de pureza superior não sentem necessidade de repouso. A mudança de atividades é para eles alimento incomparável por sentirem no coração a fonte do amor puro, a essência que corresponde à presença visível de Deus. Então eles trabalham constantemente em diversas atividades e, conforme diz Miramês, o simples mudar de uma atividade para outra, para eles já é um repouso, porque eles vibram constantemente na fonte do amor puro, na presença de Deus. E aí ele diz que nos prontos socorros espirituais existem um número incontável de espíritos que encontram no sono e mesmo na alimentação mais grosseira o reparo de suas forças, perdidos por desequilíbrios emocionais. E nós encontramos estas informações na obra de André Luiz, no próprio livro que inicia a série A Vida no Mundo Espiritual, que tem como título Nosso Lar. O próprio André Luiz relata que ele sentia fome quando estava em tratamento na colônia espiritual Nosso Lar, quando ele era recém-chegado em Nosso Lar. Ele sentia necessidades que ele sentia, que nós sentimos aqui no corpo físico, em especial a necessidade de alimentação. E em outros livros que compõem a série, em outro livro que compõe a série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz relata ambiente onde ele visitou, onde tinha centenas e centenas, quiçá milhares de espíritos dormindo, em que o título deste capítulo está colocado lá exatamente aqueles que dormem. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos, inúmeros espíritos no mundo espiritual, em condição evolutiva inferior, eles encontram no sono e mesmo na alimentação mais grosseira o reparo de suas forças perdidas por desequilíbrios emocionais. E aí ele acrescenta: encontram-se igualmente em regiões do astral inferior, levas e mais levas de espíritos inferiores dormindo, com mais necessidade da bênção do sono que os próprios homens, as próprias criaturas humanas. Então assim ele nos chama a atenção que no astral inferior, conforme havíamos dito, nos relatos de André Luiz, quantidade incontáveis de espíritos que encontram no sono o reparo necessário para as suas fadigas. Então assim, André Luiz nos fala acerca deste assunto, outros espíritos nos falam acerca deste assunto, encontramos na própria doutrina acerca deste assunto, encontramos aqui nas palavras de Miramês, Filosofia Espírita, esclarecimentos acerca deste assunto. E quero aqui abrir um parêntese para abraçar fraternalmente a nossa irmã Cleomar Luz,
que aqui se faz presente, Fernando Batalha, que também se faz presente, abraçando fraternalmente também a nossa irmã Vilma Guimarães e tantos outros irmãos e irmãs de jornada que sempre nos acompanham, sempre nos auxiliam nos estudos, no compartilhar da luz do Evangelho do Cristo, agradecendo aqui a nossa irmã Cleomar, que comenta acerca dos estudos, que está sempre ligada aqui em nossos estudos. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. É um prazer recebê-la e recebê-los a todos e a todas aqui neste ambiente singelo, na realização também desses estudos, desses comentários simples e singelos acerca da doutrina espírita. Então, fechando este parêntese, voltando às palavras de Miramês, ele segue dizendo da seguinte maneira, que as variedades são enormes em todos os campos onde existem almas, de sorte que não se pode generalizar, igualando os espíritos em tudo o que ocorre. Conforme nos fala Kardec, na chamada escala espírita, várias e várias questões em que Kardec estuda apenas para efeito didático, fez aquela classificação dos espíritos em 10 classes. Então nós encontramos ali pela questão número 100 e seguintes, estas classes em que Kardec fez uma classificação didática dos espíritos, mas ele deixa claro que isto vai ao infinito. Então não é possível nós classificarmos de uma forma taxativa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, ligados ao orbe terrestre, por exemplo. Então aqui é por isto que Miramês lembra que as variedades são enormes em todos os campos onde existem almas, estejam elas no corpo físico ou não. Então a variedade vai ao infinito de almas, de sorte que não se pode generalizar, igualando os espíritos em tudo o que ocorre. Por serem espíritos, por serem individualidades, cada um está em um ponto desta escada evolutiva, cada um se encontra espiritualmente falando em uma idade espiritual diferente, porque aprendeu e continua aprendendo de uma forma diferente, avançando, cada um de acordo e em acordo com as suas condições, com as suas capacidades. Então ele diz, por serem espíritos, cada qual se encontra em uma escala da vida. Lembremos-nos de Jesus, diz aqui Miramês, lembremos-nos de Jesus principalmente quando ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui, nesta busca pelo conhecimento da verdade, para nos libertarmos das trevas da ignorância. Porque esta liberdade sobre a qual Jesus nos fala é a liberdade de nós mesmos, liberdade da nossa ignorância. Cuidemos, convida-nos Miramês para que cuidemos dos nossos pensamentos. Cuidemos dos pensamentos para que possamos diminuir as horas de repouso. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo estando no corpo físico, em se cuidando do nosso pensamento, em se cuidando da nossa casa mental, nós teremos menos fadiga, nós teremos menos cansaço. Refletindo no nosso corpo físico, consequentemente teremos menos necessidade de repouso aqui no corpo físico e em especial quando deixarmos o corpo físico.
Porque em se deixando o corpo físico, quanto maior for o nosso equilíbrio, ou aquele equilíbrio alcançado, menores necessidades teremos de descanso. Então é por isso que ele diz e nos convida para cuidarmos dos nossos pensamentos. Devemos arrotear as ideias, aprimorando-as sob a influência do Evangelho. Procuremos aperfeiçoar o amor do modo que Jesus ensinou e viveu. Procuremos aperfeiçoar o amor do modo que Jesus ensinou e viveu, fazendo da caridade o nosso clima de vida, que as energias atraídas pela vida pura conservar-nos-ão o equilíbrio de todas as emoções. Então é preciso mantermos ou buscarmos constantemente este equilíbrio na prática constante, nas nossas menores atitudes do dia a dia, do Evangelho do Cristo, atraindo estas boas energias, emitindo boas energias, e com certeza nós iremos conservar ou conquistar o equilíbrio de todas as nossas emoções. Aí não haverá desgastes das forças sublimadas da divindade. A fadiga, acrescenta Miramês, a fadiga se dá quando estamos envolvidos no magnetismo inferior. Estejamos no corpo físico ou fora dele, em especial fora do corpo físico, já que aqui ele está falando e refletindo com base na questão 254, quando foi questionado se os espíritos necessitam de descanso, se eles sentem fadiga, se eles sentem necessidades iguais às nossas. Então aqui ele nos lembra que a fadiga do espírito se dá quando ele se encontra ou venha se encontrar envolvido no magnetismo inferior. Este magnetismo inferior é filho dos próprios habitantes do planeta. São nuvens e mais nuvens de forças gastas, quando poeira cósmica degenerada que baixa, qual poeira cósmica degenerada que baixa as vibrações da alma. Então, magnetismo inferior. Quanto mais inferior forem estas vibrações, este magnetismo, maior fadiga produzirá. Então é por isto que aqui ele nos chama a atenção para a necessidade desta busca pelas boas vibrações, pelos ambientes de equilíbrio, em especial equilibrando o nosso ambiente, o nosso mundo interior. Jesus, lembra mais uma vez Miramês acerca de Jesus, que Jesus foi e continua e continuará sendo o maior cientista que veio ao mundo. Ele nos dá os meios de nos libertarmos, mostrando-nos os métodos de fecundar em nós mesmos a semente de luz, de modo a acender em todo o nosso ser a chama divina, em garantia da própria vida. Então Jesus foi e é e continuará sendo o maior cientista que veio à Terra, e ele nos dá, ele nos ensina os meios de nos libertarmos, de nós instalarmos no nosso mundo interior esta luz. Brilhe a vossa luz, nos ensina Jesus, nos conclama Jesus. E nós precisamos fazer brilhar a nossa luz para que nós possamos andar pela vida, aqui no corpo físico ou fora dele,
usando a nossa própria candeia, simbolicamente falando, para não dependermos da candeia, da luz dos outros espíritos, das outras pessoas. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que Jesus nos mostrou e continua nos mostrando os métodos para que possamos fecundar em nós mesmos a semente de luz. Porque ele próprio dizia: eu sou a luz do mundo, e certamente o guia infalível da humanidade, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, na condição de guia e modelo para toda a humanidade, onde as suas ovelhas não se perderão, porque ele próprio prometeu isto, ele mesmo disse isto, que as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderão. Então ele diz aqui, Miramês, que suas ovelhas não se perderão, por encontrarem os caminhos da vida eterna nas suas pegadas, encontrando mais vida na sua vida singular. E ainda Miramês acrescenta: não existe repouso em Deus, como em Jesus, e estamos caminhando para eles. E se estamos caminhando para eles, as nossas atividades devem ser constantes em todas as áreas de testemunhos. Então não existe descanso em Deus e em Jesus. E Jesus também nos ensinou, nos lembrou isto, quando ele disse que o Pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, Deus não descansa, esta energia cósmica não descansa, espírito superior, assim como Jesus, não tem necessidade de descanso, trabalha constantemente. Não é por isto que Miramês lembra que não existe repouso em Deus e em Jesus. E se estamos caminhando para eles, ou seja, para Deus e para Jesus, as nossas atividades devem ser constantes. Trabalhemos, pois, e quando cansados devido às nossas inferioridades, mudemos de trabalho, mas sempre com Jesus a nos ver e nos inspirar. As necessidades de repouso da criatura atual, do homem atual, as necessidades de repouso da criatura atual, do homem atual, em se comparando com as do homem primitivo, sofreram mudanças enormes e continuam a mudar e continuarão sempre a mudar, de modo que o homem do futuro deve repousar mais no amor, encontrando alimento na caridade, gênio que se mostra em muitas dimensões. Então aqui Miramês faz uma comparação, faz um lembrete acerca do homem atual, da criatura humana atual, com a criatura humana primitiva e com a criatura humana do futuro. Sem sombra de dúvida que a criatura humana primitiva tinha muito mais necessidade de repouso, porque o seu trabalho era muito mais rústico, exigia muito mais energia, tinha muito mais desgaste, vibrava em um padrão vibratório muito mais inferior do que hoje, e sem sombra de dúvida a criatura do futuro vibrará em um padrão bem diferente do padrão que nós vibramos na atualidade, em especial se trabalharmos mais pela e para a nossa melhoria. Então Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele diz da seguinte maneira: que os espíritos de certa elevação, nas colônias onde foram amparados, tiram férias, como se entende e fazem, como se entende e se aplica aqui na Terra, e fazem excursões, descansando e aprendendo
nunca somente no lazer. Então aqui ele lembra, e André Luiz também nos fala sobre isto, na obra que nós falamos, a série No Mundo Espiritual, que no mundo espiritual, em especial os espíritos menos elevados, eles tiram férias, mas não férias simplesmente para lazer, mas para o descanso, para o aprendizado, excursões de esclarecimentos, de estudo constante. E aí ele encerra que o aproveitamento é dirigido pelo senso superior, onde os guias espirituais dirigem, ensinando aos aprendizes que não se desperdiça o tempo. Não podemos, como se diz, malbaratar, mal utilizar o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então aqui ele nos lembra que os espíritos superiores sempre ensinam, sempre esclarecem que não se deve desperdiçar ou mal administrar o tempo. Assim, não se pensa nem se fala em fadiga nessas casas de luz, onde a caridade se expressa como sendo o amor de Deus. Então assim, Miramês encerra estas reflexões, estes comentários, à questão 254 de O Livro dos Espíritos. E assim também nós encerramos as nossas reflexões neste momento, agradecendo mais uma vez a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e abraçando fraternalmente, calorosamente a todos e a todas. Até breve, meus irmãos e irmãs.